Se você tem Bitcoin e está passando por um divórcio, ou simplesmente quer entender como funciona essa divisão, desse tipo de ativo em uma separação, então esse vídeo é para você. O Bitcoin, ele trouxe uma liberdade financeira, mas também novos desafios jurídicos, e entender como proteger seus ativos e garantir um processo justo pode fazer toda a diferença. Hoje eu vou explicar tudo o que você precisa saber, sobre como o Bitcoin é tratado em divórcio, quais são os riscos, como se preparar para esse tipo de situação. O divórcio, ele é um processo complicado por si só, mas quando envolve Bitcoin, tudo pode ficar ainda mais delicado. No Brasil, a forma como os bens são divididos depende do regime de casamento. Se for comunhão universal de bens, então tudo que foi adquirido antes e durante o casamento deve ser dividido meio a meio. Se for comunhão parcial, então só entra na partilha o que foi adquirido durante a união. E se for separação total, cada um fica com o que está no seu nome. Mas quando falamos de Bitcoin, a coisa muda um pouco de figura, principalmente porque esse ativo ele pode ser armazenado de forma privada e movimentado sem deixar rastros em bancos tradicionais. Então, o primeiro passo em um divórcio é definir se será amigável ou litigioso. Se houver acordo entre as partes, então a divisão pode ser mais rápida e também menos desgastante. Mas se um dos cônjuges não quer dividir os bitcoins ou esconde o verdadeiro valor dos ativos, então o caminho judicial pode ser inevitável. Em situações dessas, provar a existência ou montante exato de Bitcoin pode ser um verdadeiro desafio, especialmente se os ativos estiverem em autocustódia, ou seja, guardados em uma carteira privada em vez de corretoras, onde há lá, né, os registros claros das transações. Então, uma das situações que pode acontecer é a alegação da perda dos bitcoins. Se um dos cônjuges afirmar que perdeu a seed phrase, que é a chave de recuperação da carteira. Então, isso pode significar que o ativo se tornou inacessível para sempre. Mas como provar que essa perda realmente aconteceu, hein? Então você que vai dizer durante o processo que perdeu a seed phrase, você precisa apresentar tentativas frustradas de recuperação, mensagens para o suporte técnico, registros de movimentação antiga que comprove que a quantia existia antes do suposto incidente. Então, esse tipo de alegação sempre também vai levantar suspeitas, principalmente porque na prática não há como saber se a pessoa realmente perdeu o acesso ou se simplesmente transferir os fundos para outra carteira. Então, outra situação comum é quando um dos cônjuges tenta se livrar dos bitcoins antes do divórcio para não precisar dividir. Isso pode acontecer de várias formas, por exemplo, convertendo tudo para dinheiro físico, enviando para a carteira de terceiros ou até mesmo gastando em bens que não serão facilmente identificados, como parte do patrimônio comum. Então, esse tipo de comportamento pode sim ser contestado no processo judicial, se for conhecido, e caso seja provado que houve essa tentativa de ocultação de bens, aí sim o juiz pode determinar uma compensação ao outro cônjuge. Se houver suspeita de fraude, é possível recorrer à análise forense da blockchain para rastrear as transações. Existem especialistas, sim, que conseguem seguir o caminho do Bitcoin de uma carteira para outra, identificando padrões suspeitos. Então, se for descoberto que os ativos foram movidos antes da separação para evitar a partilha, o juiz pode sim determinar medidas para reequilibrar a divisão dos bens, obrigando a compensação com outros ativos, sejam eles móveis ou imóveis, além de valores equivalentes. Além disso, há casos em que um dos cônjuges começa a gastar grandes quantias de dinheiro antes do divórcio, tentando assim esvaziar as contas e investindo em compras de luxo ou transferindo dinheiro para outras contas de terceiro. Isso pode ser uma estratégia para reduzir artificialmente o patrimônio e evitar a partilha justa. Mas caso isso também seja identificado, o outro cônjuge pode solicitar uma investigação das finanças e requerer medidas para impedir que esses bens sejam dissipados antes do término do processo. Ademais, o tempo que um divórcio pode levar depende de muitos fatores. Se houver consenso, então o processo pode ser resolvido em poucos meses, mas se for litigioso, pode se arrastar por vários anos, especialmente quando há uma dificuldade em rastrear e avaliar os bens envolvidos. Durante o período, o cônjuge prejudicado pode pedir medidas para impedir que os bitcoins sejam movimentados até que a partilha seja decidida, assim garantindo que os ativos não desaparecerão, né, no meio do caminho. No final das contas, eu diria que para evitar problemas na hora do divórcio, exige planejamento.
No Brasil, é possível estabelecer um contrato patrimonial tanto antes quanto depois do casamento para definir como vai ocorrer a divisão de bens, incluindo Bitcoin e outros ativos digitais, né? Como eles serão administrados e divididos em caso de separação. Então, se o casal ainda não se casou, pode firmar um pacto antinupcial, que deve ser registrado em cartório e dividir o regime de bens. É possível estabelecer um contrato patrimonial tanto antes quanto depois do casamento para definir como bens, incluindo Bitcoin e outros ativos digitais, serão administrados e divididos em caso de separação. Então, se o casal ainda não se casou, pode firmar um pacto antinupcial que deve ser registrado em cartório e definir o regime de bens. Se o casamento já aconteceu, então ainda é possível assinar um acordo de convivência, um pacto pós-nupcial, mas para isso ainda será necessário um pedido judicial de alteração do regime de bens, né, conforme o artigo 1639 do Código Civil. Então, para ser válido, esse contrato deve ser registrado em cartório, né, se for um contrato antinupcial, respeitar as leis brasileiras, ter um objetivo claro e determinado, além de contar com a assinatura de ambas as partes. Então, no caso específico do Bitcoin e de outros ativos digitais, o contrato pode prever que quem será o responsável pela custódia dos ativos durante o casamento, como será feita a divisão em caso de separação e se haverá cláusulas de confidencialidade sobre as carteiras utilizadas e se os criptoativos, né, serão considerados parte do patrimônio comum ou individual. Como o Bitcoin pode ser movimentado sem intermediários, um contrato bem elaborado pode evitar esses tipos de disputas futuras e garantir que ambas as partes tenham segurança jurídica. Então, se o casal tem Bitcoins e quer evitar confusão no futuro, o ideal é estabelecer um acordo pré-nupcial ou, no mínimo, um acordo patrimonial que determine como esses ativos digitais serão tratados em caso de separação. Se você precisa de orientação jurídica para proteger seus bitcoins em um divórcio ou quer saber mais sobre os seus direitos, então é só entrar em contato comigo pelo Telegram. O link para você marcar uma consultoria comigo está na descrição. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e te vejo no próximo vídeo.